Que nós possamos, à medida que o tempo se abrevia, estarmos cada vez mais, irmãos, unidos, no mesmo espírito, no mesmo corpo, sabendo que o Senhor é o cabeça da igreja e que nós somos membros desse corpo maravilhoso do Senhor. Irmãos, eu gostaria de partilhar um pequeno trecho da Escritura para a nossa consideração nessa manhã, sabendo que ainda temos o privilégio de partirmos juntos o pão. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias aqui na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos ler do verso 11 ao verso 14. Diz assim o texto: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, eu não quero fazer aqui uma exposição longa, e também poderíamos pensar um pouco sobre Tito, sobre o seu chamamento, seu ministério, mas eu gostaria de dar ênfase a essa sessão do capítulo 2, porque quando esse capítulo se inicia, ele vai nos mostrar como nós podemos viver nesse tempo. Então nós vemos muitas orientações aos homens mais maduros, às mulheres, aos jovens, aos moços, aos servos, aos senhores. E aqui no verso de número 11, Paulo abre um parênteses, nos mostrando que a graça de Deus se manifestou. Meditando nesse texto ontem, eu penso que se muitos de nós aqui estivéssemos perdidos em algum lugar e porventura não tivéssemos uma Bíblia em nossas mãos, mas tivéssemos essa frase fixa no nosso coração: a graça de Deus se manifestou, seria suficiente para que o nosso coração transbordasse de alegria, para que a nossa fé fosse fortalecida no Senhor, para que nós pudéssemos viver em todo o tempo louvando o seu nome, porque Deus manifestou a sua graça. Se Deus não tivesse manifestado a sua graça, há muito nós teríamos perecido. A realidade que nós encontramos aqui é que Deus veio ao nosso encontro. É que nós que estávamos perdidos, nós que estávamos mortos em delitos e em pecados, e não havia em nós qualquer condição de responder a Deus, porque a justiça de Deus era muito elevada e não havia como nós pagarmos o preço pelo nosso pecado ou pela nossa remissão. Então Paulo diz: Deus manifestou, Deus enviou a nós a sua graça. Isaías, quando previu isso, ele disse: um filho se nos deu, um menino
nos nasceu. João, descrevendo o seu Evangelho, capítulo 1, ele diz: o Verbo se fez carne. Você consegue explicar isso, irmãos? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra eterna de Deus se fez carne. Um menino na manjedoura, uma criança. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura de um homem, de um servo. Então aqui ele diz que Deus manifestou a sua graça. Deus enviou o seu Filho. Deus veio a mim, Deus veio a você. Nas palavras da Escritura, quando ele diz a Abraão, ele diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que ele nos amou, Deus manifestou a sua graça. Mas, irmãos, quantas vezes nós queremos dissecar o que é graça? Há tantas chaves, há tantas palavras, há tanto esforço de tentar compreender isso. Favor imerecido, tantas coisas. O que é a graça? Não é outra coisa senão Deus assumindo o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, possibilitando a nós um retorno ao projeto original, um retorno ao próprio Deus. Por isso Paulo coloca que a graça de Deus se manifestou de que maneira? Salvadora. Porque nós estávamos perdidos. A graça de Deus se manifesta salvando aqueles que se perderam, salvando aqueles que se extraviaram, salvando aqueles que se rebelaram, salvando aqueles que se desviaram. A graça de Deus nos salvou. Meu irmão, minha irmã, eu não fiz absolutamente nada. Você não fez absolutamente nada. Mas a graça de Deus te salvou. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te atingiu, me atingiu. E quando ela nos atingiu, ela nos salvou de um império de trevas, onde nós estávamos como os demais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Você sabe como é que se pode mudar o nascimento por natureza? Somente através de um novo nascimento. Mas quem pode promover para mim um novo nascimento? Nas palavras de Nicodemos: pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Graças a Deus. Nascemos da água e do Espírito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por isso, o próprio profeta Isaías, no capítulo 9, vai dizer que o soldado, cuja sua roupa estava suja de sangue pela batalha, pega todo aquele seu arsenal e lança no fogo. Porque agora nós não estamos mais em guerra, nós estamos em paz, porque Ele é a nossa paz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ó irmãos, olhando para esse pequeno grupo de irmãos e irmãs,
Vemos crianças, jovens, irmãos mais maduros, irmãs mais maduras. E o sentimento que tenho é de que cada um de nós aqui, nessa manhã, podemos fazer esta afirmação: a graça de Deus me salvou. Certa feita, o grande teólogo Karl Barth foi questionado. Por ser um homem muito sábio, um homem da Bíblia, fizeram a ele uma pergunta: Karl Barth, qual o seu pensamento mais profundo? E quando você vê um homem daquela envergadura, você se prepara para uma resposta talvez até longa. Mas ele disse assim: Jesus me ama. Sim, eu sei. Jesus me ama. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas Paulo continua dizendo algo que nós precisamos recuperar. Porque nós apenas não desfrutamos da graça, mas a graça cumpre uma função em nós. Lembra quando Paulo diz aos Gálatas: eu não tornei vã a graça de Deus na minha vida. Por isso ele está dizendo aqui que a graça que é de Deus e que se manifestou salvadora a todos os homens, ela tem uma função. Olha a palavra que aparece aí: educando-nos. Porque depois de salvos, nós precisamos ser educados na pedagogia do nosso bom Deus, no ensino do nosso Senhor, na verdade do nosso Deus. A palavra aqui vem de pedagogia, é nos mostrando como proceder. Por isso, irmãos, a graça não é um contexto vago apenas, de que somos salvos por Deus e simplesmente isso. Não. A graça está também nos educando, nos ensinando, nos conformando. Olha o que ele diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e o que, irmãos? As paixões mundanas. O quanto nós passamos depressa por essas palavras. A impiedade aqui fala de uma vida sem temor de Deus. E queridos, quantas vezes vemos pessoas que foram objeto do amor de Deus, receberam a sua graça, receberam o perdão dos seus pecados, mas que por desconsiderar essa educação da graça, hoje vivem sem temor a Deus. Hoje vivem sem o reconhecimento de que esse amor tão imerecido um dia foi derramado dentro dos seus corações. E também se tornaram de novo escravos de paixões mundanas. Irmãos, o que a graça deseja fazer comigo e com você? Nos colocar sempre debaixo do temor de Deus e sempre resistentes às paixões mundanas. Porque esse era o nosso coração outrora. Então, por um lado, a graça nos educa para que nós venhamos renegar a impiedade e paixões mundanas, e assim, a próxima palavra que aparece, vivamos no presente século. Irmãos, como é que nós vamos viver no presente século? Como nós vamos continuar sustentando o testemunho do Senhor no presente século? Nós vivemos na era secular. Mas por algum arranjo, você percebe que o que eles tentaram fazer, tirando Deus ou a religião da cultura, agora eles até admitem, mas talvez o Evangelho é visto hoje como apenas mais uma proposta, dentre outras. A verdade se tornou algo subjetivo. Vivemos num mundo governado pelos sentimentos, onde a verdade objetiva perdeu o seu valor, perdeu a sua grandeza. Então Paulo diz assim que há um caminho para que nós venhamos a viver no presente século. Quantas vezes, estando com irmãos, nós ouvimos isso? Irmão, mas está tão difícil. Mas está tão difícil. Mas, irmãos, por mais que esteja difícil, os nossos recursos em Cristo são inesgotáveis.
Não há situação na qual nós vamos passar sem que não haja provisão do Senhor para nós. Paulo diz então para que nós venhamos viver no presente século. De que maneira? Qual a primeira expressão que aparece? Sensato. O oposto de sensato na Escritura é néscio. E a palavra néscio aponta para uma loucura. Portanto, irmão e irmã, a realidade para mim e para você é que nós ou estamos vivendo de maneira sensata ou estamos vivendo de maneira louca. Como que a Escritura coloca isso para nós? Existem muitas passagens, mas essa palavra sensatez nos fala de uma qualidade mental, de uma liberdade de ansiedade e de um foco naquilo que é primário. Sensatez nos fala de óleo na lâmpada. Sensatez nos fala de uma vida cheia do Espírito. Sensatez nos fala de alguém que não está ébrio, misturado com as coisas deste mundo. Sensatez nos fala de alguém que não teve a sua mente arrancada pelo poder deste século. Lembra quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, lá no verso 1? Ele diz que nós temos que tomar cuidado para não vivermos conforme este século. Ou seja, que nós não venhamos tomar a forma, não sermos como. Então aqui ele está dizendo que há uma maneira pela qual nós podemos viver neste presente momento, sendo sensatos, tranquilos, livres da ansiedade, livres das preocupações deste mundo, não tomando a forma deste mundo. Mais que isso, justa e piedosamente. Graças a Deus, a sua graça nos habilita, nos salva, a sua graça nos ensina que nós podemos deixar para trás uma vida sem o temor de Deus, deixar para trás uma vida que é escrava das paixões mundanas, para que nós venhamos viver no presente século, ainda que um século escuro, ainda que um tempo difícil, nós possamos viver uma vida sensata, justa e piedosa. Mas para quê? Qual o objetivo desta vida sensata, justa e piedosa? Ele diz aí: aguarda, espera. Irmãos, eu sei que esse ano foi um ano muito atípico para todos nós, e não só para todos nós, mas para todo mundo. Mas algo não deve mudar no teu e no meu coração. Esse aguardo, essa espera, aguardando a bendita esperança. E por que essa esperança é bendita? Porque ela é viva, porque ela é real, porque Ele disse que voltaria para nos buscar, que Ele não nos deixaria só, que Ele nos enviaria o Consolador. E que nós aqui estamos então nessa bendita esperança, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus, aquele que manifestou a sua graça e Salvador, Cristo Jesus, aquele que com seu sangue nos comprou. Veja o que o Paulo está dizendo: para que nós vivamos aguardando. Irmão, irmã, será que nós estamos vivendo e aguardando? Será que nós ainda estamos fazendo muitos planos para 2021? Porque parece que agora a carga foi dobrada. Os planos que não foram feitos, conquistados ou realizados em 2020 estão com a carga maior para 2021. Será que nós estamos então vivendo, aguardando essa bendita esperança, essa manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus? Ai, irmão, irmã,
Deve haver então no nosso coração um fogo. Não dá mais para nos debatermos, para esperarmos uma salvação terrena, um reino deste mundo, um Messias político, um Messias geopolítico. Só há alguém que poderá satisfazer plenamente o teu e o meu coração. Por isso Paulo diz aí, aguardando essa esperança bendita, essa manifestação da glória. Porque se naquele primeiro evento, aquele menino, naquele estaleiro, chamou a atenção de muitos povos, agora, segunda vez ele virá. E a Escritura diz que todo olho o verá. E diante dele, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda boca confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Paulo diz assim, aguardando essa manifestação gloriosa. Quantos de nós lutas, quantos de nós sofrimentos. Quando olhamos em Hebreus capítulo 11, vemos aquela chamada galeria da fé. E ali diz assim que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. São nomes, irmãos, difíceis. Homens que a Escritura vai dizer, este mundo não era digno. Mas sabe o que está escrito lá? Que eles estão nos esperando, porque sem nós eles não estão completos. Aleluia! Essa realidade tem que continuar dentro do nosso coração. Nós precisamos ser continuamente batizados no fogo dessa bendita esperança, dessa bendita aparição. A palavra que ele usa aí é manifestação, é uma parousia. É algo que todos nós veremos com os nossos olhos. É algo que todos aqueles salvos, não salvos, todos verão o Rei da Glória. Aquele que foi rejeitado, morto numa cruz, por causa dos meus pecados e dos seus pecados, virá com poder e grande glória. Por isso ele diz, da glória do nosso grande Deus. Ele é o nosso grande Deus. Mas Paulo faz questão de nos lembrar também. Ele é o Salvador. Aquele que se encarnou. E ainda que fosse só por você, ele teria vindo. Por isso nosso irmão nos lembrou Paulo dizendo ontem, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Não porque eu merecesse, mas é porque ele nos ama de maneira incondicional. Ele é o nosso Deus e o adoramos como Deus, mas é aquele que nos salvou também. É aquele que carregou a nossa culpa. É aquele que rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Você sabe, irmão, no Império Romano, se você tinha uma dívida e alguém se propôs a te resgatar, ele pagaria aquela dívida e aquela dívida estaria perdoada e você estaria colocado em liberdade. Mas nós não devíamos ao imperador. Nós devíamos a Deus. E quem paga a Deus? Quem tem um preço? Quem pode oferecer algo a Deus? Por isso nós estávamos eternamente condenados, mas graças ao Senhor, Ele cumpriu em si mesmo essa cobrança, fazendo com que Cristo morresse na cruz, no meu e no seu lugar. E Ele não é só a oferta pelo pecado, mas é aquele que comparece diante de Deus com o seu próprio sangue. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez, entremos no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue.
e nós estamos nele perdoados para sempre. Por isso o verso 14, Paulo vai terminando essa sessão dizendo: o qual a si mesmo se deu por nós. Se deu por nós. Estamos aqui para partir o pão. Qual a realidade desta mesa para mim e para você? Cristo se deu por nós. Esse é o meu corpo partido por vós. Este é o meu sangue derramado por vós. Até a última gota. Ele se deu por nós. Foi por nós aquela cruz. Foi por nós aquela coroa de espinhos batida sobre a sua cabeça. Foi por nós que ele morreu despido. Foi por nós que ele não tinha uma casa, que ele não tinha uma obra literária. Foi por nós que ele não tinha um túmulo, mas um seu amigo lhe emprestou. Porque ele estava conquistando coisas muito mais elevadas. Por isso o irmão do passado diz que quando Deus está morrendo, derrotado na cruz, na realidade, ele está vivendo e vencendo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ele se deu por nós. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, porque agora pertencemos, agora somos dele, porque fomos comprados pelo seu sangue. Ele nos remiu de toda iniquidade e nos purificou para ele. Somos dele. Somos do Senhor. Meu irmão, a tua vida não é tua. O teu tempo não é teu. Tua vida é do Senhor. Ele te remiu de toda iniquidade e te purificou para ele mesmo. Sabe qual é o desejo do Senhor? Um povo exclusivamente seu. Irmão, sabe qual é o desafio para nós nesse tempo do final? Sermos exclusivamente para o Senhor. Querido, muitos sabem disso. Nós vivemos um tempo onde nós somos chamados a pertencer a algo, algum movimento, alguma ação, algum movimento social. Não nos esqueçamos. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria não está aqui. Somos peregrinos dessa terra. Nós estamos aqui, irmãos, numa passagem, mas eis que vem o dia e já clareia na nossa vida. Como o Pedro diz, que essa estrela da alva vai brilhando no nosso coração até ser dia perfeito. E quantos irmãos aqui já aguardam por 40, 30 anos? Alguns estão aguardando há 17, 18, 5, 7 anos. Mas, querido e querida irmã, nessa manhã eu gostaria de lembrá-los que nós somos um povo exclusivo do Senhor e que nós precisamos ser zelosos também de boas obras. Essa graça nos educa a isso, sermos zelosos de boas obras. Sabe, irmãos, muitos têm estado preocupados porque entendem que talvez a igreja entrou num processo de muita frieza espiritual, no que eu concordo também. Mas, amado, há algo que está disposto a nós, que é essa vida pela palavra, que é essa vida no Espírito. Portanto, esses são os dias onde nós devemos lançar os nossos joelhos ao chão, render agora ao Senhor todo o nosso ser, dizer: Senhor, eu quero te servir.
Senhor, eu não pertenço a mim mesmo. Senhor, eu fui compro, eu fui purificado, eu fui liberto da impiedade e das paixões mundanas para ser totalmente teu, zeloso por boas obras. Agindo assim, nós não tornaremos vã essa graça de Deus revelada nos nossos corações. Irmãos, é tempo de muito exercício espiritual. É tempo de sermos mais cheios do óleo. É tempo de mais ousadia no espírito. É tempo de mais intrepidez. É tempo de irmãos que se levantem. Talvez você está aqui há muito tempo, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, vindo às reuniões, mas você ainda não tem uma chama no seu coração. Você ainda não tem um fogo dentro de si. Irmãos, nós temos que orar para que o Espírito Santo venha com fogo nesse tempo final. Como nós fomos lembrados ontem, o poder da ressurreição do Senhor deve estar fresco nas nossas vidas, para que nada, nem nós e nem ao nosso redor, seja levado a uma condição de morte, tendo uma vez experimentado um novo nascimento em Cristo Jesus. Nós precisamos evidenciar isso. Por isso, quando nós lemos aquelas profecias do tempo final, nós ficamos maravilhados, porque não importa, meu irmão, se você espera 40 anos, não importa se você espera 10 anos, o que importa é que o Espírito Santo está em nós e entre nós, e Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos e esperamos, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso. Por isso, meu querido, quanto 5 minutos de uma ação genuína do Espírito Santo no coração do homem pode fazer muito mais do que décadas ouvindo a palavra. Eu não estou aqui mensurando uma coisa ou outra, mas estou dizendo para você que há uma convicção no meu coração de que nós temos que clamar, de que nós temos que buscar, de que nós temos que gritar por socorro, por avivamento no nosso coração, por avivamento na nossa casa. Meu irmão, esqueça o avivamento em sentido geral, em um bom sentido. Se a sua casa não for avivada, muitas casas aqui não serão avivadas. Mas se a sua casa for avivada, muitas casas podem ser avivadas. Muitos filhos podem retornar. Muitos irmãos distantes podem retornar. Almas podem ser ganhas. Situações podem ser vencidas. Pecados vencidos, derrotados de uma vez por todas. Como ele diz aqui, vivendo de maneira pura, íntegra, não escravo de paixões mundanas. Quanta comunhão pode ser vivida nessa expectativa, quanto fortalecimento. Às vezes nos sentimos cansados, e ouvimos ontem Paulo, através do nosso irmão, dizendo, no final do seu ministério, eu quero conhecer mais. Porque aquilo que nós esgotamos com a nossa mente, irmãos, nós facilmente desprezamos. Quando você compra o seu carro, você lê o manual, aquilo perde a função. Você compreendeu tudo. Ele não perdeu o poder de nos surpreender. Ele é Senhor. Ele é Deus. Nós somos pequenos demais para querer dissecá-lo. E meus irmãos, Ele virá mais uma vez. Ainda antes do tempo da sua volta, creio firmemente que haverá um derramar do Espírito de uma maneira que nós ainda não compreendemos bem. Mas tenho certeza, Ele irá nos preparar. Ele é o Eliezer. Ele virá adornar essa noiva no tempo final, para aquele grande dia. E sabe o que nós vamos ver ali? Uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. E talvez muitos de nós vamos olhar uns para os outros e vamos dizer, como isso foi possível? Mas é porque Ele sabe muito bem quem está fazendo essa obra. Ele sabe muito bem a quem foi designado essa obra.
Por isso, meu irmão e minha irmã, que haja fogo do Espírito na tua vida, consumindo toda treva, consumindo toda dor, toda angústia, toda ansiedade, reordenando a sua vida para uma vida sensata neste presente século. Irmãos, quisera nós levantássemos as nossas vozes e as nossas mãos e disséssemos: nós podemos viver neste mundo presente, século mau, mas podemos viver sensato, piedosamente, tranquilamente, livre de paixões mundanas, livre da escravidão do pecado. Talvez, irmãos, seja um tempo de darmos um basta em muitas coisas que o Senhor já requereu de nós há tanto tempo, e nós estamos fazendo de conta que não é conosco. Estamos esperando a próxima conferência, o próximo pregador, a próxima reunião, e o Senhor está aguardando um arrependimento genuíno, para que a nossa vida sofra uma verdadeira metanoia, e nós saiamos de um estado de letargia e frieza para um estado de pleno serviço e gozo na presença de Deus. Meu irmão, você está cansado fisicamente? Há nele poder suficiente, porque quando você vai ver João escrever as suas cartas, já bem velhinho, a sua mente é tão sadia que ele lembra de eventos dos quais muitos não lembrariam. O Senhor pode renovar as suas forças. O Senhor pode fazer você ainda velho se sentir como um jovem. O Senhor pode arrancar essas dores dos seus joelhos. O Senhor pode fazer os seus pés andar mais rápidos. O Senhor pode fazer a sua visão enxergar mais longe. O Senhor pode trazer a audição sua como a de um recém-nascido, para que você ouça o Espírito Santo. E você que é jovem, talvez esteja dirigindo todos os seus afetos nas suas questões, talvez no seu casamento, na sua profissão, tudo isso tem o seu lugar, mas saiba, dê a Ele o melhor, toda a sua juventude, toda a sua força, todo o seu empenho para trazer glória ao nome de Deus. Na sua universidade, faça o nome de Deus ser glorificado. No seu trabalho, faça o nome de Deus ser glorificado. Na maneira como você se veste, glorifique o nome de Deus. Na maneira como você dirige, glorifique o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus, para que os homens saibam que há um Deus aqui presente. Amados irmãos, que o Senhor encoraje cada um de nós aqui. Que essa esperança no nosso coração, como diz Paulo, ela seja alegre. Não é aquela esperança que às vezes nós temos nas coisas deste mundo, é talvez melhore. Quem sabe vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. A esperança que nós temos é uma esperança alegre, porque ela está apoiada numa palavra. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Muitos morreram nessa expectativa. E saiba, meu irmão, o Senhor não nos deixará a sós. Ele cumprirá a sua palavra nas nossas vidas. Que nesse tempo do fim, meu irmão e minha irmã, haja sincera busca no teu coração. Haja sincero fervor no seu coração. E você sabe que isso não é coisa de uma reunião, tá, irmãos? Isso é coisa de todo dia. Fogo, fervor, devoção. Fogo, fervor, devoção. Senhor, eu quero te servir. Senhor, conquista os meus afetos. Senhor, salva-me de mim. Senhor, me vença. Senhor, me guarde. Senhor, me livre. Senhor, se comigo. Senhor, eu quero estar pronto. Para que naquele dia nós venhamos ouvir aquela sentença tão maravilhosa: servo bom, fiel. Irmãos, essa deve ser a maior expectativa do nosso coração, ouvir da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: servo bom e fiel, entra
no gozo do seu Senhor. E a nossa alegria nunca mais será roubada. E Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E nós o veremos como Ele é. E seremos, na nossa medida, como Ele é. E diz a Escritura que nós o serviremos para todo o sempre. Ah, irmãos, que dia glorioso. Que momento será esse? Hoje nós estamos aqui numa pequena manhã preparativa, mas como eu estava compartilhando com o Beto outro dia, hoje também é um pequeno começo. Hoje nós somos uma assembleia pequena, mas naquele dia nós seremos uma noiva formada de gente de todo povo, tribo, língua e nação, adorando ao leão de Judá, ao cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, aquele que venceu na sua morte o pecado, o diabo e o mundo, e então viveremos para Ele eternamente. Amado, que Deus te abençoe, que Deus te encoraje, que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe a tua casa, que Deus renove as esperanças de cada um de nós essa manhã, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça se manifestou salvadora. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, o que seria de nós? Senhor, nessa manhã nós queremos render a Ti o nosso coração na condição em que ele se encontra. Eu não conheço, mas Tu nos conheces. Ó Espírito Santo, vem nessa manhã sobre cada um aqui. Reaviva o dom, sopra sobre nós. Reergue-nos, Senhor, levanta-nos. Restabelece os joelhos cambaleantes, as mãos cansadas, os olhos que já não veem com tanta clareza, os ouvidos que já não ouvem bem. Ó, vem Espírito Santo, assopra sobre nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, aviva essa assembleia, aviva essa comunidade, aviva essas famílias aqui representadas, aviva com teu fogo, Senhor. Como o profeta orou, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ó, nós queremos nos preparar melhor, Senhor. Queremos nos preparar com mais rapidez, Senhor. Queremos nos aprontar com mais rapidez, Senhor. Queremos responder com mais prontidão, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós te louvamos e te bendizemos, porque ainda assim o Senhor se faz presente nessa mesa maravilhosa, onde nós podemos ter comunhão com o Senhor, saber que somos aceitos, Senhor, que fomos inseridos na família do Senhor. Por isso nós queremos te render graças, porque o Senhor está aqui renovando conosco essa aliança, essa maravilhosa aliança, aliança no sangue de Cristo, aliança que nos comprou, aliança que nos limpou, aliança que nos perdoou, aliança que nos fez filhos. Como o apóstolo nos lembra, o Senhor nos amou de tal maneira ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Oh, que grande bênção! Nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Queremos externar a Ti palavras de gratidão, palavras de adoração. Queremos externar ao Senhor todo o nosso afeto e dizer ainda: ora vem, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aguardando nessa esperança bendita a manifestação da Tua glória, a glória do nosso Deus, a glória do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Ó Pai, muito obrigado. Nós te louvamos por esta manhã, por este momento. Queremos tomar esses elementos com fé no nosso coração e queremos nos lembrar das Tuas palavras e fazer memória do Senhor até que o Senhor venha. Bom, vamos nos colocar de pé essa manhã.
Vamos orar dando graças e os irmãos estarão distribuindo os elementos. Que cada um de nós possamos assim sentir acolhidos, fortalecidos ao participarmos deste momento. Senhor, nós te damos graças. Este pão que nos fala do teu corpo, moído por causa das nossas transgressões. Tu és o pão da vida, que de ti se alimenta, por ti viverá. Obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz. Ah, precioso sangue. Como o Senhor disse, os homens fizeram sulcos profundos nas suas costas. Nós fomos plantados nas tuas feridas. Bendito seja o Senhor para sempre. No nome de Jesus. Amém.